Falamos agora do fim da escala 6 por 1 como impacto para a economia. Ela impactaria apenas a escala de trabalho, não apenas ela, mas também toda a estrutura do setor de construção civil. Informações são de um levantamento da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Para a entidade, indicadores mostram que o tema afeta custo, prazo, produtividade e dinâmica do emprego formal no Brasil. Sobre este assunto, vamos conversar então com o Mendel Macedo, que faz parte do Conselho Jurídico da CEBIC. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você. Um ótimo dia, bom dia aí, um prazer estar aí com vocês novamente para tratar desse tema tão espinhoso. Perfeito. É bastante espinhoso quando a gente fala de impacto, a gente pensa em número. Quantos bilhões a gente vai perder em PIB, quantos bilhões vai ficar mais caro a construção de imóveis no Brasil, mas não vai apenas para números, a gente tem impactos que são estruturais, que são difíceis de nós precificarmos, meu caro. Muito. O que acontece hoje é que essa política pública, né, dessa escala de 6 por 1, a gente não pode olhar ela do ponto de vista só de um foco, né, digamos assim. Porque não adianta a gente falar de redução de jornada de trabalho se a gente não equaliza com produtividade, né? E se a gente não equaliza com produtividade, obviamente que aqueles profissionais que vão ter a jornada reduzida, ele certamente vai buscar informalidade para compensar aquele prejuízo, né? Porque a gente acha que não, mas o empresariado ele sempre vai tentar jogar esse custo, né? Esse aumento de custo para o consumidor final. Então, no final das contas, quem vai pagar o preço somos nós, pessoas físicas, se não tiver uma equalização de só redução de jornada e não aumento de produtividade, né? A preocupação maior é porque isso vai impactar todas as obras, sejam elas de grande porte ou de pequeno porte, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, que, de acordo com os nossos estudos, demonstram que vai haver um aumento, né, de mais de 15% dos custos das mãos de obra. E quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de uma operação que mais de 60% do custo é de mão de obra. Então, a gente percebe que claramente vai haver um movimento ou de retração da economia, né, de retração dos próprios funcionários daquela empresa, ou vai haver uma dilatação da entrega de empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, ou mesmo vai haver uma renovação de funcionários naquela empresa, né? Porque como essa PEC está obrigando a não haver uma redução de ganho salarial, o movimento, claro, que se deve fazer é uma demissão em massa e uma recontratação desses novos moldes por um salário menor e ainda aumentando a informalidade, porque aquele funcionário que ganhava X vai começar a ganhar Y com essa nova realidade. A gente pode querer que não, mas a verdade é que o meio privado vai recontratá-los todos, né? E se aquele funcionário está acima, o que ele recebe está acima da produtividade dele, é óbvio que vai haver uma demissão em massa, uma recontratação por valores menores do que os praticados de mercado, vai haver um impacto, obviamente, na inflação, vai haver um aumento de custos como um todo, e aquele funcionário ele vai buscar, obviamente, a informalidade, vai buscar outros meios de equalizar suas contas no final do mês, e isso acaba também trazendo um prejuízo na qualidade do emprego, né? Porque hoje, se aquele funcionário ele tem uma qualidade de trabalho naquela empresa, como vai ser reduzida a sua jornada e, consequentemente, por outras vias, vai ser reduzido o seu salário, ele vai ter uma sobrecarga, digamos assim, até mesmo emocional no seu atual Perfeito. emprego, né? E aí, por exemplo, há Então, no projeto algumas travas, por exemplo, que podem segurar o funcionário por 1, 2, 3 anos. Isso só atrasaria o processo em algum momento a percepção de que aconteceria, que esses funcionários que manteriam os seus salários, mas teriam redução de jornada, serão demitidos eventualmente no futuro. com certeza, o que a gente percebe é cada vez mais uma informalização do trabalho, cada vez mais a gente vê esse excesso de profissionais avulsos, né? Quando a gente olha mesmo a própria taxa de desemprego no Brasil, que ela está baixa, não é em decorrência da alta empregabilidade que o setor privado oferece, não é isso. É porque todos os cidadãos estão buscando outras vias de receber recursos financeiros, né, de equalizar suas contas. Então, o mercado informal está cada vez maior. A gente brinca que está essa uberização dos engenheiros, né?
E além de ter esse aumento, de haver uma discussão muito grande sobre esse trabalho informal, sobre a pejotização, a gente agora tem essa medida de escala 6 por 1, porque é um movimento que a gente vê claramente em todo o Brasil que os próprios funcionários estão querendo ser funcionários avulsos ao invés de serem seletistas, né? Hoje é um movimento muito grande que os próprios funcionários não querem ter mais carteira assinada. Então, qual é o estímulo dele se manter naquele trabalho? Por mais que hajam esses gatilhos de, digamos assim, de prender o funcionário naqueles mesmos moldes salariais por um período de 1 ou 2 anos, a gente sabe que na prática isso só vai aumentar a informalidade, né? Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para efeitos que não são monetários, a gente pode ver atraso nas obras, esse é que aponta o estudo de vocês também, para além do custo, o tempo que nós ficaremos para construir aqui no país sofreria talvez déficit habitacional que ainda é grande? Déficit habitacional ele está cada vez maior, né? A gente pode olhar que cada vez mais se torna inacessível a habitação para o médio e pequeno profissional. Com esse aumento dos custos, e se houver essas travas impossibilitando o setor privado de criar verdadeiros ajustes, obviamente que vai haver um atraso na entrega das obras. Se houver um atraso na entrega das obras, é a gente afastando cada vez mais o povo da sua própria habitação popular. E isso é muito preocupante, né? Assim, não só, eu até faço um parênteses aqui, que eu também sou coordenador tributário da Federação Nacional de Operações Portuárias. A gente também vem estudando esse caso da escala 6 por 1, a gente percebe que também vai ser prejudicial para o setor portuário como um todo. Então, na verdade, a gente percebe não só esse atraso da entrega da mão de obra, mas um atraso até na própria logística brasileira, né? Perfeito. E aí, por exemplo, eu gostaria de entender, é, faz sentido talvez colocar no projeto uma distinção para setores como o setor da construção ou o setor portuário, que precisam, por exemplo, da disponibilidade do trabalhador durante 6 dias da semana e não necessariamente com 2 dias de folga? Mesmo com redução de jornada de trabalho, isso facilitaria na adaptação dos setores, talvez uma distinção de que alguns setores têm permissão para que o trabalhador trabalhe estes 6 dias da semana, mesmo que trabalhe um pouco menos em número de horas? Com certeza seria a. Só que o problema maior é porque isso vai gerar um movimento legislativo muito grande em cima da escala 6 por 1 e um projeto que tem, né, um condão louvável, né, de trazer uma qualidade de vida maior para o brasileiro, ele pode acabar dando um tiro no seu próprio pé, né, porque vai existir outras tantas situações que a gente vai ter que equalizar. Ela não pode simplesmente ser olhada do ponto de vista da qualidade de vida, né, porque qualidade de vida não envolve só redução da jornada de trabalho, mas significa também dinheiro no bolso. Não adianta nada você reduzir a sua jornada de trabalho com menos salário. E a forma como a gente vai fazer essas travas, ela ainda se torna muito obscura, né? Porque se o nosso meio, que é o setor de construção, a gente requerer algumas benesses, todos os outros setores vão se justificar pela permanência da escala atual que se permanece, né? Então, em que pese eu entender ser louvável esses gatilhos de cada setor, eu acho que com o tempo vai se tornar inviável a gente tratar sobre esse tema, entendeu? Menino Macedo, obrigado pela participação conosco, por compartilhar este estudo que vocês fizeram na CEBIC com a programação do CNN Money. Até uma próxima, ótimo dia. Muito obrigado, tenha um bom dia aí e fico à disposição. Agradeço.